Oi pessoal, assim como eu havia prometido no vídeo passado, hoje eu gostaria de ler um pouco a respeito do Senhor pedir mais cedo, né? O vagabundo, cão guloso, aí, estelionatário da palavra de Cristo, que vive enganando multidões a fim de obter proveito próprio. Eu achei uma matéria aqui, um site chamado observador.pt. Aí tá falando a respeito do senhor Edir Macedo. O site aqui não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, tá? Eu acho que tá observador.pt, porque PT vem de português, tá? Vamos ler aí. Edir Macedo, os 15 momentos polêmicos na vida do milionário que fundou a IURD, né, a Igreja Universal. Edir Macedo fundou a Igreja Universal em 1977 e é um dos homens mais poderosos do Brasil. E polêmicos: há acusações, 11 dias de prisão e o chuto na santa. Em Portugal, tem agora o caso das adoções ilegais. Essa matéria é de 2017, tá, gente? Mas ela está mais do que atualizada. Edir Macedo é um dos homens mais poderosos e mais ricos do Brasil. Move multidões e construiu um império empresarial na área da comunicação social, alegadamente usando os dízimos que recolhe dos milhões de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. É só um nome, né? Quem o conhece diz que não olha a meios para atingir os seus fins. Abre aspas. O bispo Edir Macedo já falou em reunião de pastores que para a obra de Deus vale até gol de mão, fecha aspas, confessou um ex-bispo daquela igreja, que se diz evangélica e neopentecostal, mas que é rejeitada pela Aliança Evangélica Portuguesa, que não a considera uma igreja evangélica. Em 1977, Edir Macedo criou uma nova igreja num pequeno coreto no Rio de Janeiro. 4 décadas depois, a Igreja Universal tem mais de 8 milhões de seguidores em mais de 180 países. Mas também foi acumulando polêmicas ao longo da história. Edir Macedo chegou a estar preso por charlatanismo, foi acusado em dezenas de processos em tribunal por lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos e, mais recentemente, soube-se através de uma investigação da TVI que terá estado alegadamente envolvido numa rede de tráfico de crianças e adoções ilegais a operar em Portugal. É tudo teoria da conspiração, né, senhor Edir Macedo? É tudo perseguição contra o senhor, né, o filho de uma puta dos infernos. Aí tem aqui, veja no vídeo as imagens mais polêmicas do fundador da Igreja Universal, a começar na relação com o dinheiro, ou dá ou desce. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar e dizer, ó pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo o É porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Eu sei agora, papai. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Ô, Deus, usa essa palavra e joga-nos fora aí. Lá mesmo, peguei a Bíblia. Eu vou nos Estados Unidos. No chão, assim, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do Edir Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, dos seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Então isso chama atenção.
coração, pois esse aí, pô, esse aí tá fica com Deus mesmo, esse aí, aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não aconteceu nada na minha vida, então esse vai ficar do lado do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar? Quem não embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre. Exatamente. O padre é só humilde, não dá nada, não interessa nada. O padre daquela maneira assim, então, nós vamos lá, isso mesmo, e botar para quebrar, então, vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é? As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores, você vê que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar. Como fazer com que as pessoas deem dinheiro. Né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 3 mil. Entendeu como é que é? É a fé. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. Desafio dos meus. Fala. A pessoa pega envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas com 1000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Você na igreja não dá nada por ele, vai lá. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui, nessa fita, o bispo Macedo, o pastor Paulo Roberto, o bispo Rodrigues, o bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, o pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o bispo Paulo Roberto, o bispo Gonçalves, o deputado federal Odinilo Aprovita Vieira. Inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, tá vendo? Aquela indústria que eu comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Foi por dentro ou foi por fora? Você pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1? Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn, e a primeira coisa que o bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão, e a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? Isso aí é num hotel em Jerusalém, e a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Vou tirar a roupa, hein, malandro? Ó, o problema é o seguinte. Mas isso é um pastor da igreja. É o líder da igreja, o bispo Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. Você vê aí imagens de uma reunião realizada no Hotel 5 Estrelas, em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores, se fazia na própria sede da igreja. Até um lanche que era servido era tudo da maior simplicidade, porque havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado para Deus. Depois que ele mudou essa visão, passou a ser feito em hotéis 5 estrelas, grupos de mais de 100 pessoas, gastos com lanchas, com iates, convidados ilustres, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. O deputado Odinilo Aprovita Vieira, Esse que pulou na água, está aí na água,
E tudo isso, toda essa mordomia, às custas do dinheiro do povo. Quem são esses que estão dançando forró? Esse é o bispo Edir Macedo, o bispo Sérgio Von Helder, o que chutou a santa. Você vê aí que... Edir Macedo que está de boné. De boné. Estão dançando forró. Dançando forró, no que segundo eles era uma vigília da igreja na praia de Copacabana. Lampiões e lampião e lamparina, vela, e candeeiro. Você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? O Jornal Nacional procurou dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus para comentar as imagens da fita. Ninguém quis falar sobre o assunto. Até amanhã. Até amanhã. Primeiro, a compra da Record e a construção de um império empresarial. A ambição de Edir Macedo de entrar no mundo dos mídia era antiga. Em 78, apenas um ano depois da fundação da IURD, a Igreja Universal, a igreja conseguiu comprar 15 minutos de antena na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa altura, escreveu Macedo na sua autobiografia Nada a Perder, os cultos começavam a encher e a pequena funerária onde funcionavam já não era suficiente para acolher todos os que queriam assistir. Os meios de comunicação social foram a solução. 6 meses depois do primeiro programa de rádio, a Igreja Universal alugou um espaço de emissão na TV Tupi às 7h30 da manhã para transmitir o programa O Despertar da Fé. Os primeiros passos estavam dados e aí a Igreja Universal nunca mais largou a televisão. Mas os grandes negócios só aconteceriam na década seguinte. Primeiro com a compra em 84 da rádio Copacabana do Rio de Janeiro. Edir Macedo explica na sua autobiografia que teve de vender uma casa que tinha construído em Petrópolis para pagar a rádio. Depois, com a compra da Rede Record em 89, a transação mudou definitivamente o rumo da Igreja Universal e foi o primeiro grande escândalo financeiro protagonizado por Edir Macedo. O cara criou a Igreja Universal em 77 e em 89, 12 anos depois, já tinha comprado uma rede de televisão. A fortuna de Edir Macedo, estimada em 1,2 milhões de dólares pela Bloomberg em 2013, vem daquele conglomerado de mídia. Mas muitos contornos da compra ainda estão por explicar. Macedo comprou a Record por 45 milhões de dólares, depois de longas e difíceis negociações. Quando soube por um outro bispo da IURD que a Record estava à venda, Edir Macedo decidiu recorrer a um dos seus pastores, o ex-deputado federal Laprovita Vieira, para liderar a compra em nome dele. Eu sabia que se aparecesse logo de imediato, a negociação seria superfaturada ou desfeita, possivelmente por preconceito. Tudo poderia ir por água abaixo, escreveu Macedo. Você perceberam que o coitadismo desse desgraçado é igual do psicopata do Lula? É a mesma merda. Ele faz um coitadismo porque ele sabe que através dessa desgraçada, dessa aplicação de coitadismo, ele vai conseguir aí, né, puxar mais e mais gente, né, com olhares de dó para ele. Ai meu Deus, que dó, tadinho do Edir, ele é perseguido. É assim que ele consegue captar muita gente. E o povo fala que eu sou apenas um maluco, né, que está fazendo teoria da conspiração aqui. Mesmo estando afastado das negociações para garantir que o negócio avançava, Edir Macedo não quis deixar de ir às reuniões para saber em primeira mão o que se passava. Numa delas, quando o processo estava parado devido a um impasse sobre o valor do negócio, uma vez que a igreja ficou sem dinheiro para pagar a segunda metade da entrada, entrou disfarçado de motorista do pastor que estava supostamente a liderar a negociação. Ele tem suas artimanhas de vagabundo, né? E terá sido mesmo ele a resolver o impasse, levantando-se da cadeira, revelando a sua identidade e exigindo uma solução. Surgiu como um herói. Contudo, segundo conta Macedo, o dono da Record mudou de ideias e na mesma semana decidiu voltar atrás e recusou negociar a dívida. Edir Macedo diz que resolveu o problema com oração. Fechou-se na casa de banho e rezou. Rezou para quê? Para defender interesses próprios. É sempre assim, né? E fala que é para as pessoas. Isso aqui é para a igreja, é para a igreja. Olha, a compra dessa emissora está nas tuas mãos. Se conseguirmos a Record, muito bem. Se não, paciência. Se o Senhor não me ajudar, não vou fazer mais nada. Rendo-me. Rendo-me, ou seja, né? Vai tratar o Senhor Jesus Cristo como um mero idiota, assim como ele sempre fez, né? Quando Jesus Cristo transformou a água para o vinho, né? E quando o desgraçado aqui falou dessa passagem, falou que Jesus Cristo foi nada mais, nada menos do que um idiota fazendo isso. Não é ou não é? Meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano.
O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não fez mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e que, apesar de crerem em Ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação. Mas foi o Senhor quem fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso. Mas, particularmente, o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da Tua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. É inaceitável que Ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Meu Deus! Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Então, pastor. É sobre A situação isso que está nós difícil para queremos que você. entenda. Nós temos Edir Macedo, a situação está difícil para você. Amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos falando sobre isso. Amanhã, às 6 da tarde, nós vamos ter a Santa Ceia, primeira Santa Ceia do Veja ano. bem, Edir Macedo critica Jesus Cristo, a transformação que Jesus fez de água em vinho, naquele casamento. Não é nada. Ele está criticando o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, quando ele fala que a transformação de água em vinho, esse milagre, não serviu para nada. Rendo-me, terá dito Edir Macedo durante a oração, segundo a sua autobiografia. A compra acabaria por seguir em frente e ainda hoje é usada por Edir Macedo como exemplo do poder da oração, poder de barganha. O sucesso do negócio foi apenas o início dos problemas para o bispo, que estava prestes a tornar-se um dos maiores milionários do Brasil. Logo a seguir à conclusão do negócio, a autoridade tributária brasileira lançou uma investigação à transação. Conclusão: Edir Macedo teria utilizado empréstimos sem juros da Igreja Universal do Reino de Deus para financiar a aquisição, que foi feita em nome próprio, não em nome da IURD, que é, logicamente, uma empresa, Contudo, não tinha declarado esse rendimento e acabou por ser condenado por isso, como explica a agência Bloomberg. Apesar de a Constituição impedir confissões religiosas de serem donas de rádios e televisões, a IURD controla hoje em dia 23 emissoras de televisão, 40 de rádio e pelo menos 2 jornais diários, além de 2 gráficas, onde, além de jornais de circulação nacional e regional, é impresso também o jornal oficial da Igreja, a Folha Universal. Macedo recorreu da decisão do tribunal, argumentando que tinha comprado a Record em nome da IURD para criar a primeira televisão evangélica do mundo. Novo problema legal: a Constituição brasileira impede que confissões religiosas sejam donas de rádio ou televisões. Olha, a Constituição brasileira impede que confissões religiosas sejam donas de rádio ou televisões. Confrontado com isso, Edir Macedo mudou de argumento e afirmou que afinal tinha comprado a Record para si próprio. É sempre o joguinho.
vamos tentar fazer uma articulação aqui e ali. O caso arrastou-se nos tribunais durante anos e anos. Só em 2011 é que a justiça brasileira acabou por absolver o bispo, com a justificação de que Macedo controla completamente a IURD e que a usa em seu benefício particular. Ou seja, é uma empresa. Nós todos já sabemos que se tratava de uma empresa para aí defender os seus desejos, não é, seu cão guloso, filho do diabo? Apesar da Constituição impedir confissões religiosas de serem donas de rádio e televisões, a IURD controla hoje em dia 23 emissões de televisão, 40 de rádio e pelo menos 2 jornais diários, além de 2 gráficas, onde além de jornais de circulação nacional e regional, é impresso também o jornal oficial da Igreja, a Folha Universal. Nada, à exceção de alguns imóveis, está em nome da Igreja, mas sim em nome de alguns dos mais importantes bispos da IURD e do próprio Macedo. Em 2007, a Folha de São Paulo revelou a estratégia supostamente usada por Edir Macedo e os seus bispos para garantir que o patrimônio nunca sai do domínio da IURD, nem mesmo quando os bispos entram em conflito com a igreja e a abandonam. Quando compram uma empresa ou participações em alguma empresa, os bispos alegadamente assinam também outros documentos. Um contrato com a IURD dizendo que tem uma dívida fictícia para com a igreja no valor daquelas ações e um contrato de passagem dos títulos para um outro bispo. O nome do destinatário é deixado em branco e escolhido no momento, se necessário. A publicação do artigo valeu à jornalista Elvira Lobato um processo de pressão através dos tribunais, tendo de enfrentar mais de 100 casos por danos morais movidos por fiéis e pastores em vários pontos do país. Número 2. O chefe de quem não se fala na TV. Os lucros da Record aumentaram exponencialmente muito graças ao dinheiro que a IURD lá coloca para pagar algumas horas de emissão diárias vindo dos dízimos pagos pelos fiéis. Edir Macedo diz que tudo o que faz com a Record e a IURD é puramente para fins religiosos, mas os seus detratores acusam o dono da rede televisiva, a segunda mais importante do Brasil, a seguir à Globo, de apenas usar a IURD para financiar a Record e assim enriquecer. Abre aspas. A igreja paga milhões à Record, muito mais do que o valor da programação, para que ele possa expandir a sua cadeia de televisão. Ele, Edir Macedo, usa um artifício legal para uma coisa injusta, fecha aspas, acusa Silas Malafaia, bandido acusando ladrão, né? Pastor e líder do movimento Vitória em Cristo da Assembleia de Deus, um dos mais conhecidos pastores do país e assumidamente opositor de Macedo em declarações citadas pela Bloomberg. Apesar de uma liderança discreta, a TV Record é uma televisão generalista, onde nem sempre está em evidência o fato de pertencer à IURD. A figura de Edir Macedo é uma espécie de tabu na estação. Basta olhar para o talk show de Fábio Porchat, fundador da Porta dos Fundos e um dos mais conhecidos humoristas brasileiros no canal. Em ano e meio de emissões, o humorista, conhecido por fazer piadas com figuras públicas brasileiras, fez apenas 2 referências, ambas implícitas ao dono da cadeia. Na primeira vez, logo no programa de estreia, o chefe é apresentado numa piada como uma figura sombria de quem se tem medo. A segunda, numa espécie de consultório, com o apresentador Rony Von, em que são lidas várias cartas de cidadãos comuns, o senhor Luiz Inácio, primeiro nome de Lula da Silva, o senhor Michel Temer e o senhor Edir. A referência a Edir teve enorme repercussão na imprensa brasileira. Fábio Porchat brincava com Edir Macedo, considerado intocável na estação. Graças à fortuna que acumulou ao longo dos anos com a Record, o líder da IURD é hoje um dos empresários mais ricos do Brasil. Voa em jato privado, usa um luxuoso apartamento em Miami e conquistou um lugar no ranking dos multimilionários da revista Forbes. Mas continua a exigir a todos os fiéis que paguem o dízimo, ou seja, 10% dos seus rendimentos, à igreja. O dinheiro, aliás, é um tema recorrente nas suas pregações. Abre aspas. Dar o dízimo é estar no altar de Deus, tal como Jesus foi o dízimo de Deus para a humanidade, fecha aspas, disse o desgraçado do bispo num de seus sermões. Filho da puta, filho do diabo, demoniado. Número 3. A influência política da bancada da igreja, a presença de Dilma no templo. Ao mesmo tempo, o bispo tem uma grande influência na esfera política, claro que tem. Todo filho da puta, desgraçado, vai pra política, né? Aliás, as igrejas evangélicas, no geral, têm um papel muito relevante na política brasileira. No parlamento brasileiro, há inclusivamente uma frente parlamentar evangélica, mais conhecida como bancada da igreja, ou bancada evangélica, que reúne deputados e senadores evangélicos de vários partidos que se organizam para fazer lobby contra questões como o direito ao aborto, a eutanásia ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Dessa bancada fazem parte membros conhecidos da IURD, entre eles o ex-senador e atual prefeito do Rio de Janeiro, Macedo Crivella, sobrinho de Edir Macedo.
Prova da influência de Edir Macedo da política foi a presença da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, do atual presidente Michel Temer, do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, e do ex-prefeito Fernando Haddad, entre outros políticos brasileiros, na inauguração do Templo de Salomão, a sede da IURD, a 31 de julho de 2014. Abre aspas. A igreja construiu algo simbólico, uma representação histórica de algo maior, fecha aspas, terá dito Dilma ao bispo Macedo, de acordo com o que relata na sua autobiografia. Dilma Rousseff esteve ao lado de Edir Macedo na inauguração do templo. Aí tem uma foto aqui do Miguel Chincariol. A Globo refere que a obra terá custado cerca de 680 milhões de reais, cerca de 175 milhões de euros. O bispo, na sua autobiografia, garante que o templo foi construído única e exclusivamente com donativos dos membros da IURD, graças a uma mão de obra de 1.400 homens que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar e a todo vapor. Segundo a Exame, é o maior espaço religioso do Brasil. O templo foi construído ao longo de 4 anos num terreno de 35 mil metros quadrados, a dimensão de 5 estádios de futebol, e tem 100 mil metros quadrados de área construída. Para a obra, foram utilizadas pedras vindas de Israel, 2,5 toneladas de ferro, 2 toneladas de aço e 145 mil sacos de cimento. O espaço conta ainda com 4 tamareiras de 15 metros de altura e o Jardim das Oliveiras, para o qual foram importadas 12 árvores com cerca de 300 anos, relata Edir Macedo na sua autobiografia. Tem 4 edifícios, sendo que um deles, com a nave da igreja, tem espaço para 10 mil pessoas sentadas. As paredes estão decoradas com 12 menoras e no altar, refere ainda a Exame, a um tapete rolante que leva a dízima dos fiéis para a sala-cofre do edifício. O templo inclui ainda 60 apartamentos para os pastores que lá trabalham, um deles pertence ao bispo. Os cultos contam ainda com um sistema de tradução simultânea que permite a 1000 estrangeiros de cada vez compreender tudo o que se diz, refere o bispo na sua autobiografia. 4. Os 11 dias da prisão. Edir Macedo foi detido no dia 24 de maio de 1992, no domingo, pelas 13 horas e meia, depois de um culto na igreja de Santo Amaro, em São Paulo, uma das regiões mais caras de São Paulo. Estava no carro a caminho de casa com a mulher e a filha Viviane. Abre aspas. A imagem permanece estática na minha mente. Dezenas de viaturas de polícia corriam na nossa direção. Eles acenavam com violência. Alguns colocavam a cabeça para fora da janela do carro e gritavam comigo. Ai, meu Deus do céu, que homem perseguido, meu Deus. O carro é cercado. Metralhadoras, revólveres, um tremendo aparato de armas pesadas apontadas a mim e a minha família. Fecha aspas, relatou Edir Macedo, coitado, o perseguido, humilhado, na sua autobiografia. Em causa estava uma acusação movida pelo Ministério Público de São Paulo, que alegava que o patrimônio pessoal do fundador da IURD já era de perto de 100 milhões de reais e que esse dinheiro tinha sido obtido de forma ilícita através da igreja. 100 fucking milhões de reais em 1992. Quem é que tinha esse dinheiro todo em 1992? O filho da puta canguloso aqui tinha, O Ministério Público acusava Edir Macedo de curandeirismo, charlatanismo e estelionato, Tudo teoria da conspiração. Crimes contra a boa-fé dos fiéis e que poderiam resultar em vários anos de prisão, de acordo com a lei brasileira. Aí tá a foto aqui, O momento em que Edir Macedo é preso. Aí tá ele aqui com a cara de mais mal lavada do mundo. Olha a cara desse filho da puta aqui, olha só, Não tenho nada a perder, Mas tem tudo a ganhar, o seu filho de uma puta de merda. A justiça brasileira deu seguimento àquela acusação e ordenou a detenção de Macedo na prisão de Vila Leopoldina durante 11 dias, numa cela com mais de 20 pessoas. A prisão foi ordenada depois de 5 membros da Universal terem referido às autoridades brasileiras ter perdido tudo o que tinham em prol da Igreja Universal do Reino de Deus, à espera de um milagre que nunca aconteceu, segundo a edição de 25 de maio de 95 da Folha de São Paulo. Campos Machado, na altura, deputado do Partido Trabalhista, um vagabundo aí. Esse Campos Machado aqui é um vagabundo, vocês pesquisem aí. Na altura, deputado do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e um dos advogados do Macedo, afirmou que o bispo tinha sido detido devido a uma perseguição política, religiosa e empresarial. Edir Macedo relatou sua experiência na prisão na sua autobiografia. Não havia lugar para dormir, as camas já estavam ocupadas e o chão tomado de colchões. Ai, meu Deus. A cela era para presos com ensino superior. O chefe dos presos aproximou-se e também me explicou as regras do dia a dia. Só existia uma latrina para todos. Ele não pode cagar no mesmo vaso, não. Um bandido filho da puta com esse daqui não pode cagar no mesmo vaso que todo mundo caga. Horas mais tarde recebi um pequeno colchão e com a ajuda dos outros presos arranjei um canto para me acomodar. Ai, meu Deus, 11 fucking dias na prisão, Olha que homem sofrido, meu Deus. Um mega milionário sofrido por estar preso, perseguido. Um filho de uma puta da pior espécie que vocês podem imaginar. Aí tá a cara aqui cara cevada dele aqui na prisão,
né? Com a cara mais santa, mais filha da puta de mal lavada, né? Mas tá aqui. À medida que os dias iam passando, de acordo com Edir Macedo, cada vez mais pessoas, personalidades ou pessoas comuns, mesmo as que me criticavam, passaram a demonstrar apoio. Adivinha quem? O senhor Lula. Olha só que grande apoio que esse desgraçado teve, né? Mas a verdade é que os pedidos de habeas corpus continuavam a ser rejeitados. Ai, olha a luta. Aí fizeram o quê? Orações. Tira o cão guloso, tira o filho do cão da prisão, meu Deus do céu. Tira o filho do Satanás da prisão. Né? Os puxa-sacos começaram, né, a clamar por isso daí. Tá apagando a luz aqui, né? Ah, deixa sem luz nessa porra. Aí tá aqui. Ao fim de 7 dias, gravou uma mensagem para a rádio, a pedido das autoridades brasileiras para acalmar os fiéis, né? Tava todo mundo lá, os idólatras, os puxa-saco, tava tudo... Ai, tira o cão guloso, tira o safado de lá, meu Deus. Ele não pode safar, ele é um coitado, ele é um coitadinho, é um miserável. Tira ele de lá que nós precisamos desse vagabundo de merda pra gente continuar fazendo nossa seita do cão aqui, né? Gravou uma mensagem para a rádio a pedido das autoridades brasileiras a fim de acalmar os fiéis, né? Fiéis da IURD, depois... de rumores de que estava a planear invadir a prisão. Ai, vão invadir, meu Deus, eles vão invadir. Ao fim de uma semana, detido, foi presente a tribunal para prestar declarações, mas foi libertado apenas a 4 de junho. Né? A líder da IURD, o líder, né, foi absolvida pela 21ª Vara Criminal de São Paulo, de acordo com uma notícia publicada em 1995 pela Folha de São Paulo. Descontente, o Ministério Público decidiu recorrer da sentença para uma instância superior, tornando a pedir prisão para Macedo 3 anos depois, mas Edir Macedo tornaria a ser absolvido. Edir Macedo escreve que a Igreja Católica... Olha só a declaração desse filho de uma puta, desgraçado dos infernos. A Igreja Católica esteve por trás da sua detenção. O clero mandava e desmandava no Brasil, mais do que nos dias de hoje. A Cúria não admitia o surgimento de um povo livre da escravidão religiosa por eles imposta. Ah, não, você não é religioso, não, né? Você não é, né, um dono de escravos, não, né, senhor Edir Macedo? Conta na sua autobiografia. De acordo com Edir Macedo, na sala de audiências, quando foi presente a tribunal, estava um homem de batina, provavelmente um padre ou um outro integrante da ordem eclesiástica do Vaticano, a tirar notas. Esta cena até hoje não foi devidamente explicada, né? É uma briga de cão guloso, né? Não tinha homem com batina. Olha, o cu da sua mãe, seu desgraçado picareta imundo. O cu da sua mãe. Quem é que quer perseguir um falso merda como você? Você é um falso bosta. Assim como o professor Olavo de Carvalho dizia, né? Você é aquela espécie de bosta fajuta. Sabe aquela sensação que você acha que vai soltar uma diarreia e você chega no vaso e... Você é isso, você é um falso merda, né? Você é só um pum que se fantasiou de diarreia. É isso que você é. E agora fala de perseguição, rapaz, né? Eu vou dar continuidade no outro vídeo aí para não ficar muito longo. Eu espero que vocês me acompanhem no próximo vídeo. Até a próxima.